Magnum Rei, Rei Uzias. Uzias, significado do nome: força de Deus ou minha força é de Deus. Quem foi Uzias ou Azarias? Ele foi um rei. O nome de seu pai é Amazias e da sua mãe Jecolias. E o povo de Judá colocou ele no trono. Ele ainda era adolescente, tinha só 16 anos, mas ele reinou por 52, pois seu pai tinha sido assassinado. O rei Uzias reedificou Elate, que era uma praia na terra de Edom, que hoje se chama Eilé, e também restituiu a Judá. Ele fazia tudo conforme Deus pedia, conforme Deus gostava. Enquanto ele buscava a Deus, o Senhor honrava. Era um rei entendido nas visões de Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor. Quando saía para a guerra, era certa a vitória. Ele guerreou contra os filisteus, quebrou os muros de Gate, de Jabiné, de Asdod. Deus o ajudou, não só contra os filisteus, mas também contra os árabes e amonitas. E com essas vitórias, os amonitas lhe deu presentes. Assim Uzias se fez um rei poderoso. Ele fez muitas coisas boas. Fez torre em Jerusalém, no deserto. Também as fortificou, fez cisternas, porque ele tinha muito gado. E também tinha hortas e vinhas. Ele gostava da agricultura. Os seus guerreiros eram numerosos, saíam para guerrear em tropas. Eram 307.500 guerreiros. O número total dos chefes de famílias era 2.600. Uzias preparou o seu exército com capacete, couraça, escudo, fundas para atirar pedras, também arcos. Ele também inventou máquinas para tirar flechas e pedras. Sua fama ia longe, pois ele sabia como buscar colaboradores até se tornar poderoso. Mas, infelizmente, ele deixou subir a cabeça, ele deixou o ego, a vaidade, o orgulho, principalmente o orgulho, a soberba. Deixou Deus de lado, achou que podia tudo. Aí ele resolveu entrar no tabernáculo. E ali não podia entrar qualquer um, era só os sacerdotes. E ele foi lá acender incenso para Deus. Ele quis desobedecer. Quando ele entrou, logo o sacerdote Azarias entrou atrás dele, falando com ele, para que ele não fizesse isso. E também vieram mais 80 sacerdotes. E eles falavam para que ele não fizesse isso. E isso irou o coração do rei Uzias, achando que porque ele era rei, podia fazer tudo. Ou seja, nem tudo que a gente vê, que a gente acha que pode, a gente tem que fazer. Mas ele tomou isso. Ele foi lá, desobedeceu a Deus mesmo, quis acender incenso. E com isso, Deus irou e colocou a lepra nele. Colocou a lepra na testa. E isso os sacerdotes viram e pediram para que ele saísse daquele lugar, para que ele não ficasse ali mais, porque não podia. Na época tinha que quem tinha lepra, quem tinha alguma doença, não podia ficar misturado. E então colocaram ele em um outro lugar, em uma outra casa, uma outra cidade, para que ele vivesse lá. E assim foi até a hora da morte dele. Por que ele foi excluído? Ele foi excluído porque ele desobedeceu, ele foi excluído porque ele deixou a vaidade subir a cabeça, o orgulho, o ego. Ele deixou que o achar dele fosse mais que Deus. Uma produção da família Leitura Diária.